Olá Brasil, olá slashers, perguntadores de filmes de terror, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Críticas. Eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e música. E eu falei para vocês que eu iria falar sobre Pânico e hoje retornamos aqui ao quadro resumindo a franquia. Esse vídeo tá muito interessante, porém ele tá um pouco longo, mas acredito que vocês vão gostar. E eu estou aqui com o Rony que vai participar desse vídeo. Ele é um dos roteiristas aqui desse vídeo. Esse vídeo que era para ter saído ainda ali na época que saiu o trailer, de outubro que saiu o trailer. Inclusive saiu até o trailer dublado. Então hoje vamos falar sobre tudo que essa saga maravilhosa ou não nos proporcionou. Então vamos saber hoje das curiosidades, fracassos, sucesso, muitas coisas boas e outras nem tanto da saga daquele assassino mascarado que gosta de fazer perguntas sobre filmes de terror aqui no canal J Críticas. Então, depois da vinheta, a gente fala sobre o resumo da franquia Pânico. O terror slasher é um subgênero dos filmes de terror, quase sempre envolvendo assassinos em séries que matam aleatoriamente. Normalmente esses filmes são feitos com baixo orçamento e eles são nomeados como filmes de terror B. O nome slasher foi criado por meio de um princípio que seria basicamente assassinos em série, com uma máscara ou fantasia que vai coletando vítimas ao longo dos seus filmes até que é revelada a sua verdadeira identidade por meio do protagonista ou protagonista que após fugir durante todo o filme acaba matando o próprio serial killer. Esse é um subgênero do terror que eu gosto muito. Já assisti muitos filmes, porém na época ele foi muito explorado, né, tendo ali o seu início na década de 70, né, com o início ali do Massacre da Serra Elétrica, do Tobe Hooper. Nos anos 80 começaram a surgir novos filmes como A Hora do Pesadelo, O Brinquedo Assassino, né? No final da década de 70 teve o seu grande auge com o filme do Halloween, né, do John Carpenter. Porém, os estúdios já estavam cheios dessas reviravoltas. Teve também Sexta-feira 13 no início da década de 80 e realmente nada mais podia ser mais inovadora. Até que um cineasta, ele já tinha feito algumas coisinhas bobinhas ali. Ele era fascinado por notícias de um serial killer, né, ali dos Estados Unidos no início da década de 90, que se chama Kevin Williamson, e ele juntamente com a sua fascinação por esse tipo de história, escreveu um roteiro sobre um serial killer que assassinava algumas jovens universidades, e assim nasceu Pânico. Bom, Scream é uma série de 4 filmes americanos de suspense e terror slasher que foi escrito por Kevin Williamson em parceria ali na direção de Wes Craven. Lembrando que o Wes Craven é o mesmo diretor aí da saga de filmes A Hora do Pesadelo, 4 filmes, e é estrelada por Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette. E a série de filmes arrecadou mais de 600 milhões de dólares em bilheteria em todo o mundo. O primeiro filme foi lançado ali no final de dezembro de 1996, seguido pelo segundo filme em 12 de dezembro de 1997. O terceiro filme foi lançado em 4 de fevereiro dos anos 2000 e o quarto filme foi lançado 11 anos depois do terceiro filme, ali em 15 de abril de 2011, e ano que vem, em 2022, está chegando a quinta parte, e na verdade eles estão caracterizando como apenas Pânico, mas vamos colocar aqui Pânico 5, que vai chegar aí no início de janeiro de 2022. E assim nasceu essa saga, que foi baseada em uma história real que aconteceu no início da década de 90 sobre um serial killer que assassinava algumas jovens em universidades, que se chamava como o Estripador de Gainesfield, né? Que relatos que ele
matou em torno de 5 a 8 jovens universitárias e causando ali, né, uma série de notícias. E aí o Kevin Williamson, ele basicamente se inspirou nesse assassino. O roteiro original de Kevin Williamson, né, o roteirista de Pânico, ele foi comprado pela Miramax e desenvolvido pelo rótulo da Dimensions Filmes, que, para quem não sabe, a Dimensions Filmes é meio que a produtora de todos os 4 filmes da saga de Pânico, por Bob e Harry Weinstein, né, que recrutaram Wes Craven para dirigir o longa, que por sua vez Wes Craven recrutou o compositor, né, Marco Beltrami para compor a trilha sonora de Pânico. Essa equipe, basicamente, o Wes Craven, o Kevin Williamson e o compositor Marco Beltrami, eles estiveram juntos em todos os filmes da saga, embora o Kevin Williamson ele tenha se resguardado um pouco menos ali no terceiro filme. Como todo mundo sabe, o Kevin Williamson ele não fez basicamente nada, ele só entregou um roteiro bem pequeno, né? Na verdade é um roteiro sobre o enredo da história, e ele foi substituído pelo roteirista Ian Kruger nesse terceiro filme, mas basicamente nos filmes 1, 2 e 4 o Kevin Williamson ele participou no roteiro. Pânico 1, ou apenas Scream, ou você também pode chamar como Grito. Grito não necessariamente, porque já tem um filme chamado Grito. É um filme norte-americano de 1996, que é um filme de suspense e terror slasher, que é dirigido por Wes Craven e escrito por Kevin Williamson, né? Esse é um filme estrelado por Neve Campbell, Dave Arquette, Courtney Cox, Matthew Lillard, Scott Ulrich, Rose McDonald, Drew Barrymore e Jamie Kennedy, né? Os filmes, né, basicamente vão girar em torno da Sidney Prisco, interpretada por Neve Campbell, que ela é uma estudante de ensino médio da escola fictícia de Roseboro, na Califórnia, que ela se torna alvo de um assassino misterioso conhecido como Ghostface. Outros personagens são incluídos como a melhor amiga de Sidney, que é a Tatum Riley, que é interpretada pela o namorado da Sidney, que é o Billy Loomis, o melhor amigo de Billy, que é o Stu Rand, Miss Sheriff Dewey Riley, né, que é interpretada pelo Dave Arquette, e a repórter de notícias que naquela época ali estava escrevendo um livro sobre aqueles... Vocês vão entender daqui a pouco. Gayle Weathers, que é interpretada por Courtney Cox, que é uma atriz que eu gosto bastante. Só que assim, antes da gente colocar em mente sobre o que aconteceu com a Sidney, a gente tem que falar de uma das cenas mais icônicas do cinema de Pânico, né, que é a cena da Drew Barrymore. Para vocês que não sabem, a Drew Barrymore na época, antes do lançamento, ela foi colocada como a protagonista dessa história, o que a gente veria que seria o primeiro grande plot twist de Pânico. A gente conhece aqui a Casey Becker, que é interpretada pela Drew Barrymore, que ela recebe ali uma ligação de uma pessoa estranha que faz perguntas como qual... Essa frase que foi muito conhecida por esse assassino, que a gente conheceria como o Ghostface. A partir dessa conversa, as coisas vão ficando mais estranhas, ele vai começando a ficar mais agressivo, e aí você tem toda aquela coisa. Aí ela fala do namorado dela, e aí ele pronuncia o nome do namorado dela, e ele aparece refém na varanda da sua casa. Ela não quer ter essa conversa, ela não responde a pergunta para ele. E esse namorado dela que é o Steven, acho que é Steven Roth, ele acaba morrendo e é esfaqueado. E quando o assassino faz outra pergunta para ela, ela não responde corretamente e ela é morta de uma forma bem grotesca, violenta e macabra, e ela é presa ali em uma árvore. E aí que aparecem os pais dela, que é a Carla e o David, que eles encontram a sua filha ali jogada na árvore, e isso começa a história dessa forma. Essa jovem morre e essa jovem estuda na mesma escola da Sidney.
Então a gente já tem essas coisas desse assassinato. A Sidney, por sua vez, ali tem os seus amigos, como o seu namorado, né? Você tem a partir disso já começamos a iniciar o filme, né? A gente tem toda aquela coisa do high school, né? A gente conhece um pouco mais sobre a Sidney Prescott, que ela é uma personagem um pouco abalada por conta da morte da sua mãe, que a sua mãe, ela foi morta. Da morte da sua mãe foi causada também por um assassino e tal, né? E muitos acreditam que foi uma outra pessoa que foi assassinada por Cotton Weavers, né? Que é interpretada pelo Liv Scribe Schneider, não sei, acho que é alguma coisa assim. À noite, quando ela espera a sua amiga lá na casa dela, né, ela recebe essa ligação que aquela outra personagem recebeu, né, e o cara já aparece lá, só que ela, esperta, consegue sair daquele local ali, né, ela sobe na escada, tem toda aquela coisa ali, e do nada o assassino some, e quem aparece é o seu namorado, que é o Billy Loomis, interpretado pelo Skeet Ulrich, que chega logo depois mas depois ele deixa o seu telefone cair no chão, o que causa ali, você fica, olha... Acho que esse personagem, acho que ele é muito suspeito, né? Então aí a polícia aparece, prende o Billy. A Sidney vai passar a noite ali na casa da amiga dela, né? As suspeitas passou para o pai da Sidney, já que a ligação que a Sidney recebeu veio do telefone do pai dela. E aí você se pergunta, mais uma suspeita. As aulas foram suspensas até então, naquele momento ali, por conta dos assassinatos. E aí, depois dessas coisas, desses assassinatos, e terem também o fato de alguns personagens, né, de alguns personagens serem bem suspeitos, como o pai da Sidney, e também o diretor, né, dessa aula, ele é esfaqueado também pelo serial killer, né? E é importante ressaltarmos uma coisa que acontece nessa cena, é porque o Wes Craven, diretor do filme, ele está vestido de Fred Krueger, e o seu personagem se chama, ele é um faxineiro e se chama Fred. Coincidência? Acho que não. O namorado de Tatum, né, que é o Stu, né, ele dá uma festa ali e chama muita gente. Aí nessa festa também aparece a repórter, né, que é a Gale Weathers, ao lado ali do Dewey, né. O Dewey a gente já percebeu ali que poderia haver o romance deles ali, apesar que acredito que eles realmente só se gostam no terceiro filme de uma forma bem tosca, bem idiota, mas a gente, como parece que assistindo uns filmes ali, acredito que tem uma cena que eles estão assistindo Halloween e a procura Tatum, né, que é a melhor amiga da Sidney, ela é assassinada também de uma forma bem grotesca, e uma das mortes, guys, na minha opinião, né, ela é espremida ali tendo a sua cabeça esmagada ali na garagem. Aí o Billy, ele aparece para fazer as pazes com a Sidney, só que aí você tem aquela cena, eles começam a tentar conversar, é uma conversa meio nada a ver, só que aí os dois vão lá e fazem um funk nervoso. E aí a gente tem uma outra coisa, porque assim, não nesse filme, mas a gente perceber toda a história de Pânico. Pânico sempre trouxe essa coisa de zoar com os clichês dos filmes de terror, não meio que zoar, mas eles trazem muitos clichês dos filmes de terror, né? E uma das coisas que não foi nesse filme, foi no segundo filme que trouxe, que daqui a pouco a gente vai falar mais a profundo. A forma de você trazer esse tipo de narrativa é bem legal. Depois que a Sidney e o Billy, eles terem feito os negocinhos deles ali, eles são atacados pelo assassino, que aparentemente mata Billy, né? Sidney escapa e acaba encontrando o corpo de Tatum. A Sidney, por sua vez, ela pede ajuda a Henry, mas ele é derrotado pelo assassino. Sidney foge novamente. Dewey e Gale descobrem que o carro pertence ao pai da Sidney, ou seja, é o Neil Prescott. Eles vão lá e voltam para visto que o pai da Sidney é realmente o assassino. Eles vão retornar ali na casa, né? E aí a gente tem aquela cena icônica de Pânico, né? Que é aquela coisa ali da casa.
né, a gente acaba descobrindo que o Billy e o Stu, eles estão bolando aquilo ali por uma coisa, porque se você perceber no filme, tem uma coisa ali que parece que a mãe do Stu, né, estava tendo um caso com o pai da Sidney, o que revoltou muito o Billy, e aí o Billy até fala que ele mata a mãe da Sidney. Então tudo isso foi planejado e isso causou essa coisa. Tem toda aquela construção ali do grande plot twist que a gente conheceria em Pânico, né? Não somente na saga de filmes, mas as séries, né? A série de 2015 e também em algumas outras ocasiões ali, principalmente das paródias de Pânico, eles tentam dar sempre esse plot twist. O que temos aqui é que Billy diz que está motivado para vingar Maureen porque ela estava tendo um caso com seu pai, Hank, que é o Hank Loomis, e que o que levou a mãe de Billy a deixá-lo e ir embora. Gale, que tem ali uma cena que ela poderia estar morta, retorna, né, e Sidney ganha vantagem e acaba matando Stu, e Randy revela estar vivo. Ele ataca Sidney, mas ela lhe atira na cabeça, matando-o. À medida que o sol nasce, a polícia chega, Deuce, gravemente ferido, é levado ao hospital, e Gale faz uma reportagem bem basicona ali para dizer sobre algumas coisas. E Pânico 1 finaliza em seus 2 dias de exibições nos cinemas e dando ali um bom. E Pânico 1 finaliza em seus 2 dias de exibições nos cinemas e tendo ali bons resultados na bilheteria, arrecadando em torno de 6 milhões 354 milhões e 586 mil dólares, né? Tendo ali em 1.413 salas de cinema, chegando ao 4º lugar no topo de bilheterias e internacionalmente arrecadando 70 bilhões de dólares, representando 40% da bilheteria naquele ano, e mundialmente arrecadando 173 milhões 46.666 mil dólares, tornando-se a 15ª maior bilheteria mundial do ano. Bom, assim, em resumo geral sobre Pânico 1, é um filme clássico, é um filme que se utilizou do clichê e também dos plot twists para contar a sua história. O fato de você não saber quem é o assassino deixava as coisas mais interessantes, o suspense em si era bem legal. Então, assim, acredito que Pânico 1 vai ser um filme que vai ser memorável porque ele se utilizou, ele quebrou muitos paradigmas dos filmes de terror, assim como ele fez muitas coisas boas. Então vamos agora pro Pânico 2. Pânico 2 ou Scream 2 é um filme americano do gênero suspense e terror slash, dirigido por Wes Craven e escrito por Kevin Williamson. Esse é o segundo filme dessa saga, né, que o filme se passa anos após ali os ataques do primeiro filme, e a gente vai acompanhar a Sidney, que ela está em uma outra universidade, que é a Universidade de Windsor, né, que é um novo local ali, né, que se torna mais um alvo, né, dos ataques de um novo Ghostface, utilizando o mesmo traje e as mesmas artimanhas que o primeiro filme. Scream 2 teve sua estreia mundial em 10 de dezembro de 1997, Teatro Goldman Chinese Theatre em Hollywood, seguindo de um lançamento nos cinemas norte-americanos no dia 12 do mesmo mês, menos de um ano após o lançamento do seu antecessor. Eu queria deixar algumas coisas aqui, porque assim, particularmente esse filme, ele se utiliza de aquela ideia sobre as sequências, né? Inclusive, Pânico se utiliza muito de alguns temas centrais, como por exemplo, o primeiro filme era a ideia central, a coisa do velho clichê. Esse segundo filme, ele fala muito sobre
como uma sequência de um filme pode ser melhor que o primeiro. E aqui tem um ponto bem interessante, porque assim, na minha opinião, eu acho que Pânico 2 não é melhor que Pânico 1, mas ele tenta ser melhor que Pânico 1. Tem momentos ali que são bem melhores que Pânico 1, mas eu acho que tem momentos que também já dá a qualidade do filme já desce um pouco, mas nada que comprometa, né? Eu gosto de Pânico 2, mas vamos descobrir o que acontece nesse Pânico 2. Para o elenco retornaram alguns que já estavam no primeiro filme, como David Arquette, Courtney Cox, Jamie Kennedy e Colton Everett, né? Que eram todos presentes ali no primeiro filme. E no filme tiveram muitas caras novas, como Jerry O'Connor, Elise Nia, Tim, Sarah Michael Gellar, Jada Pinkett Smith, Omar Epps, Metcalf, que esses dois são apenas participações especiais. Scream 2, ele começa ali, fala de cinema ali no lançamento de um filme que foi baseado naquele livro da Gale, interpretado pela Courtney Cox, e dois estudantes são mortos ali no cinema. O primeiro, que o namorado da moça, ele é morto no banheiro quando ele estava querendo curiar alguma coisa. Inclusive, essa cena, eu não tinha visto essa cena nesse filme, porque eu tinha assistido o filme do Todo Mundo em Pânico, e tem uma cena ali horrorosa, mas quando eu estava assistindo eu lembrei de Todo Mundo em Pânico. Então esse personagem morre, ele acaba morrendo, e lá na sala de cinemas, né, aparece um outro personagem que a menina acredita que seja o seu namorado, só que ela é esfaqueada, e como tava aquela algazarra, um monte de gente correndo pra lá, um monte de gente correndo pra cá. E como ela tava toda aquela algazarra, eles acreditavam que era mais uma representação do filme e coisa assim, mas eles acabam descobrindo que ela foi morta mesmo, e aí começa com aquela cena. Acho que a ideia desse filme foi fazer exatamente o que o primeiro filme fez, uma cena da personagem da Drew Barrymore. A cena ali da Drew Barrymore foi muito... Mas eles tentaram trazer uma nova cena, né? Eu acredito que o quinto filme, ele vai tentar não chegar a um ponto daquela cena de Drew Barrymore, mas eles vão tentar recriar aquela cena com novos personagens. E eu acredito que esse segundo filme já começa errado por conta dessas coisas. Porque aqui a gente vai acompanhar, né, a Sidney tá em uma nova escola, tem uma nova melhor amiga, tem um novo namorado aí. Ela vê ali que Colton, né, sabe o Colton, aquele que foi acusado de ter matado a mãe da Sidney, ele tá solto, né, e ele quer provar para todo mundo que realmente ele é inocente, né, e tudo mais. Se eu não me engano, ele também participa particularmente ali do terceiro filme, né, e acontece que novos assassinatos começam a acontecer, né? Tem aquela cena que a Sidney, ela vê que esse personagem, que aqueles dois estudantes, né, eles teriam sido mortos. Você tem essa coisa de tentar trazer mais coisas. Só que aí é que entra o que eu tava falando aqui com você sobre o segundo filme, tentar trazer a coisa da sequência ser melhor que os originais. E a gente tem aqui alguns outros personagens que começam a falar, e é bem interessante porque esse filme, ele trouxe muita coisa boa, mas também tem muita tosqueira. Mas assim, acredito que Pânico 2, ele se caracteriza por tentar ser melhor que o seu primeiro filme, um ponto de trazer essa filosofia, né, das sequências sendo melhor que os originais. Eles até falam sobre Alien 2, eles falam também sobre Poderoso Chefão 2, né, assim, Poderoso Chefão 3, né. Então é é um pouco confuso, né. Na verdade, algumas coisas no segundo filme são bem mais complexas, mas assim, nada que comprometa mesmo com o projeto. A produção de Pânico, né, pelo menos aqui nesse segundo filme, ele sofreu diversos problemas técnicos, principalmente quando o roteiro do filme foi vazado, revelando a identidade dos assassinos e boa parte da trama, o que fez com que Kevin Williamson, justamente com o Wes Craven, reescrevessem o roteiro, né? Só que assim, o tempo tava meio esgotado, e assim,
até na gravação dos filmes eles tiveram dar ali um jeitinho na hora, escrevendo os roteiros e tudo mais. Apesar de tais controvérsias, Scream 2 foi um sucesso, né, de crítica e de público, arrecadando ali 162 milhões de dólares no mundo inteiro, recebendo até prêmios e indicações, com alguns críticos afirmando que o filme supera o original em termos de qualidade. Então, assim, o segundo filme, ele tem muitas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, o visual e a qualidade de algumas outras coisas. Nível de produção também é muito legal, né? Mas nada que aplaudir. Até porque a gente sabe que sequências de filmes de terror normalmente ou vai ser muito boa, né? Como, por exemplo, como eles sempre mencionam nas conversas, principalmente ali na sala de aula, que eles falam sobre Alien, né? O Oitavo Passageiro é um filme muito bom, só que com o passar do tempo o filme foi sendo esquecido. E assim, o Alien 2 é muito bom e muito melhor do que o seu antecessor, mas tem algumas coisas que me incomodam muito em Pânico 2. À noite, Sidney vai para uma festa com Hayley, que é a sua nova melhor amiga, né? A Cissy Coupe, que é interpretada pela Sarah Michael Gellar, ela fica sozinha em uma casa da República dos Estudantes e Ghostface a mata. As pessoas presentes na festa recebem a notícia do assassinato, partem para vê-lo. O assassino tenta matar Sidney, que está quase saindo de casa onde a festa aconteceu. Derek, que intervém e acaba sendo ferido com a chegada de Dewey e a polícia, e o assassino foge. Na manhã seguinte, Gale discute o caso com a polícia e percebe que o nome real de Cissy é Casey. E isso é um ponto bem interessante, porque os assassinatos, na verdade, eles acontecem com nomes que são parecidos com os do primeiro filme. A gente já descobre que Pânico estava meio que homenageando alguns filmes de terror, mas também ele trazia sempre em seus filmes uma ideia nova. O primeiro filme falava sobre grande plot twist. Esse segundo, além da sequência ser melhor que os originais, também o assassino matava pessoas com os mesmos nomes dos personagens do primeiro filme. Dewey e Gale revêm a fita de Ghostface, lembrando que tem uma fita ali que o Dewey e a Gale eles veem ali. Na medida do anoitecer, Dewey e Gale revêm a vida de Ghostface, matando Randy, esperando encontrar algumas pistas, mas o assassino os ataca e aparentemente mata Dewey. Gale se esconde e eventualmente escapa. Para a segurança de Sidney, os oficiais Richard, que é interpretado por Chris Doyle, e Andrews, interpretado por Philip Pavel, levam Sidney e Hale para a delegacia de polícia local, mas o assassino os mata e prende as duas no carro. E essa cena é bem confusa. Eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu vi Pânico 2, eu tive que ir essa cena várias vezes, porque algumas coisas não faziam sentido, né? Basicamente, as duas ficam presas, né, nesse carro. As duas estão ali, assim, o assassino, ele tá ali no carro, ele acaba batendo em alguma coisa e o assassino supostamente, né, ele desmaia. A Sidney sai do carro, chama a sua amiga para sair do carro, né? E a Sidney, ela quer matar, assim, o assassino, só que quando ela vira, o assassino não está mais lá. Quando ela vira para a rede é assassinada, né, na frente da amiga, né? Sidney, ela foge ali pro teatro, né, do campus, e encontra Derek inconsciente, amarrado a um crucifixo. Enquanto tenta desamarrá-lo, Ghostface aparece, revela ser Mickey e mata Derek com a arma de um dos seus oficiais. Mickey revela seu plano para se tornar famoso, colocando culpa nos filmes de terror. Após, ele anuncia sua cúmplice, Debbie Salt, que chega apontando a arma para Gale. Sidney reconhece que Salt é, na verdade, a mãe de Billy Loomis, buscando vingança pela morte do filme. Cara,
Quando eu falo realmente que Pânico 2 tem alguns problemas, eu já me refiro muito nessa parte aí. Eu também indicava, né, nesse personagem que é o Mickey. Eu quando eu estava assistindo o filme pela primeira vez, eu sabia, Era o namorado da Cisne ou era o Mickey? não tinha outro, mas eu gosto muito dele, né? Eu acho que a construção, que o roteiro, né, do Kevin e é parte assim da direção do Wes Craven é bem interessante, eu gosto muito. Agora, assim, realmente foi uma coisa bem estranha quando teve a coisa ali da mãe do Billy querer vingança, só que ela também é muito caricata, ela tenta ser aquela personagem que vai dar medo e Pânico tentou dar essa reviravolta, só que pra mim, pelo menos, não funcionou. Eu achei muito superficial a forma como o roteiro tentou explorar essa coisa. A Sidney e também o Gale, eles também têm assim mais importantes do que a própria trama, sabe? Então acho que algumas coisas funcionam nesse filme, mas outras nem tanto. E eu acho que foi aí que Pânico começou a ser mais conhecido como esse tipo de terror que brincava com a comédia e os clichês dos filmes. O problema não é que ele tinha o intuito de ser a exceção à regra, sendo superior ao seu antecessor. Como qualquer filme, né, nem sempre você vai ter 100% de pessoas amando um filme. É porque vocês não sabem o que vai rolar nesse terceiro filme. Pânico 3, filme norte-americano dos anos 2000, dirigido por Wes Craven e escrito por Ian Kruger, né? Aqui é estrelado David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, Patrick Dempsey, Scott Foley, Lance Henriksen, Matt Kisler, Jenny McCarthy, Emily Morrison, Parker Posey, Dion Richmond e Patrick Warburton. Este é o terceiro filme dessa saga de filmes de Pânico. Scream 3 é o único filme que não tem como roteirista, né, o Kevin Williamson, que está ali trabalhando, ocupado em trabalho em uma série de televisão chamada Westland. O roteirista de primeiro longa, Kevin Williamson, entregou um esboço, né, de 5 páginas para 2 sequências do filme original, ao leiloar o roteiro para o primeiro filme, esperando atrair ilicitantes, né, com potencial de comprar uma franquia. Os compromissos de Williamson e outros projetos mostraram que ele não poderia desenvolver um roteiro para Pânico 3. Então a tarefa de escrever o roteiro ficou para Ian Kruger, que descartou muitas das notas de Kevin Williamson. Então, se o filme saiu ruim, é culpa desse Ian Kruger que estragou o filme. Scream 3 estreou ali em 3 de fevereiro de 2000, dos anos 2000, em Westwood, na Califórnia, e foi lançado no cinema no dia seguinte, arrecadando algo bem baixo, como 161,8 milhões de dólares em todo o mundo, sob um orçamento de 40 milhões. Comparado assim ao primeiro filme e também ao segundo, esse é o mais horroroso da franquia. Tem gente que gosta, cara, eu não sei se eu gosto, porque assim, me incomoda muito alguns arquétipos de alguns personagens. A personagem da Sidney me incomoda muito, muito mesmo. Tem momentos ali que eu nem sei quem é aquela personagem. O personagem do Dewey e aquela coisa com a Gale também é algo que me incomoda bastante. O fato deles também se utilizarem de usar a metalinguagem ali não funcionou pra mim. Horroroso. Mas vamos aí cumprir com a nossa meta de contar o resumão desse filme. Após os acontecimentos do segundo filme, Sidney vive isolada ali, num local isolado ali na floresta e tudo mais. Ela tá vivendo ali a sua vida. Ela inclusive está trabalhando ali algo relacionado à psicologia. E aí a ideia aqui desse filme basicamente o seguinte: é obrigar a Sidney a sair daquele local, e que fica bem óbvio que o roteiro é bem exagerado, sabe? O roteiro se perde muito nesse filme. Impressionante como o roteirista, esse Ian Kruger ainda está vivo. Até que não funcionou, não funciona a ideia aqui.
A Sidney, né, ela então sai daquele local, só que muitas coisas ainda vão acontecendo. E assim, eu já queria falar uma coisa aqui que acredito que eu já falei, mas eu vou ressaltar aqui em Pânico 3. A ideia do filme dentro do filme, ou seja, a metalinguagem é horrível. Sinceramente, eles não conseguem equilibrar muito isso. Os personagens são muito caricatos. A direção do Wes Craven é escorregada. O Wes Craven é um cara sensacional, mas aqui a direção do Wes Craven é muito horrível. Eu defendo o Wes Craven dizendo que o roteirista desse filme não sabia do que estava fazendo. Filme totalmente horroroso em todos os sentidos, né? Apesar que e aqui, se eu não me engano, a bilheteria do filme abaixou um pouco em antecessores. E eu acho assim que o grande problema aqui é que eles tentaram colocar muita coisa. Então, basicamente, estão fazendo um filme ali, né? Tem um diretor que eu esqueci o nome dele. Ele tá fazendo um filme sobre os acontecimentos do segundo filme, né? E aí, tipo assim, tem atores que interpretam o Dewey, tem atores que interpretam a Sidney, tem atores que interpretam a Gale, tem atores que interpretam um monte de personagens. O grande plot twist aqui é que o diretor desse filme era o assassino que queria mostrar alguma coisa para Sidney. Parece que tinha alguma coisa relacionada à mãe dela, aquela personagem lá do segundo filme que a Sidney matou, que era a mãe do Billy. Então esse personagem aqui é parente, filho dessa outra personagem, né? Então aí você já começa a complicar um pouco mais. Uma curiosidade que eu gostaria de falar com vocês a respeito de Pânico 3 é que a trilha sonora do filme foi lançada em janeiro dos anos 2000 pela gravadora Wind Up com produção executiva da banda Creed. Não sei se é banda ou se é artista, mas do Creed, né? Que é bem conhecido aí para quem curte música, né? Diferente do filme original e também do segundo filme, né, que conseguiam equilibrar muito bem o terror e o humor negro. O Pânico 3 é uma comédia pura. Não tem terror, não tem jump scares, não tem basicamente nada, né? É um filme muito vazio, né? Algumas coisas não condizem muito. Tramas, tem uma trama ali, mas não faz sentido com o que vai acontecendo. A sensação que ninguém está levando a sério é muito presente nesse filme, principalmente quando as coisas vão levando ao ponto da mãe da Sidney estar viva. Tem momentos ali que você começa a perceber, acho que a mãe da Sidney não morreu, ela tá viva. Porque a Sidney começa a ter algumas alucinações e a gente acha que ela tá meio doida e a gente não sabe se isso é certo ou se isso não é. Então assim, resumidamente, Pânico é um filme problemático, né? A ideia do plot twist, ele já se tornou um clichê dos filmes de Pânico. O desinteresse de alguns personagens não leva a lugar nenhum. Acredito que Pânico poderia se redimir ao ponto que o diretor caprichasse um pouco mais nas cenas de morte, as mortes. E nem aqui as mortes, a fórmula de Pânico aqui já foi pro lado do clichê, né? Principalmente nesse terceiro filme. E agora vamos pro último filme dessa saga, Pânico 4. Pânico 4 ou Scream 4, filme norte-americano de 2011, né, dirigido por Wes Craven e escrito por Kevin Williamson. Aqui a gente vai acompanhar basicamente após os acontecimentos do primeiro filme, né? Uma coisa bem interessante nesse que a Sidney agora ela é escritora, ela publicou o seu livro, né, sobre tudo que ela passou, né? Então ela tem ali né, a sua, ela tem uma pessoa que fica encarregada ali dos locais que ela vai ter que ir para fazer as entrevistas e tudo mais, né? E ela está famosa, né? Ela escreveu esse livro, fez tipo de reportagens e tudo mais, enquanto a Gale não consegue mais fazer nada, sabe? Então o filme já começa aí que tem uma coisa, eu gosto muito de Pânico 4, porque ele se utiliza clichê para contar essa história, diferente do terceiro filme que ele usa o clichê para fazer clichê e o clichê não dá certo. Depois que a evidência é encontrada no carro alugado de Sidney, elas estão suspeitas dos assassinatos e devem permanecer na cidade até que os assassinatos sejam resolvidos. O crime adolescente de Sidney, Jill, que está
lidando com a traição do seu ex-namorado Trevor Sheldon, recebe um telefonema ameaçador de Ghostface e suas amigas Olivia e Kirby são questionados sobre os seus telefonemas por Dewey Riley, enquanto um de seus deputados, Judy, auxilia no caso. Enquanto isso, a esposa de Dewey, Gail Withers Riley, está lutando com o bloqueio de escritor da fama, sabe? Do assassino. Tem ali um assassino. E assim, e a ideia do plot twist pra mim funcionou mais do que o segundo filme e do que o terceiro filme. Pra mim é tipo assim, o meu padrão assim, de Pânico, assim, o melhor é Pânico 1, depois Pânico 4, depois Pânico 2, depois o 3. Muito desse quarto filme, até porque foi o primeiro filme de Pânico que eu vi, né? Muita gente eu tinha assistido, só que eu precisava começar do primeiro. E até porque, né, tem atores bem legais aqui, eu gosto muito da ideia dos cinéfilos, né, da coisa ali, que foi até explorado na série, que eu gosto muito dessas coisas. Aquela reviravolta também é muito interessante. Então assim, tem um assassino à solta e a gente descobre que esse assassino na verdade era a Jill, né, que é a prima e todo mundo dava atenção para Sidney e ela se sentia menosprezada. Aí esse ponto eu até acho que é bem desinteressante, mas eu gosto particularmente. Tem o cinéfilo, você tem dois cinéfilos ali, né, que é o Charlie Walker e o Rob, né, que eles basicamente são dois personagens bem interessantes. Vi alguns rumores que o Charlie ele poderia voltar, o que eu acho sem sentido, que ele morreu no fim. Charlie conclui que o assassino provavelmente irá atacar uma festa que foge quando Dewey chega. Dewey leva Gail ao hospital. Na casa de Jill, Sidney descobre que os policiais designados para vigiar a casa estão mortos. Eles também descobrem que Jill deixa a casa e foi para a casa de Kirby. Vai falar com Kate, mas o assassino aparece e persegue Kate e ela, na tentativa subsequente de impedir Ghostface de entrar na casa. Jill, Kirby, Charlie, Rob e Trevor estão na casa de Kirby quando Ghostface aparece e apunhala e mata Rob bêbado. Sidney chega em casa. Kirby é forçado a responder trivia do filme de terror para salvar Charlie do lado de fora da casa. Charlie explicam que eles cometeram os assassinatos como parte de um remake dos primeiros assassinatos. Jill ainda revela que fez isso por causa de raiva e ciúme da fama de Sidney, que eles pretendiam enquadrar Trevor como Ghostface. Charlie então puxa Trevor para fora do armário. Jill mata Trevor atirando nele e na virilha e depois na cabeça. Charlie pede Jill para esfaqueá-lo, não fatalmente para fazê-lo parecer vítima. Jill responde empunhalando-o até a morte, com a intenção de prendê-lo como cúmplice de Trevor e tornar-se o único sobrevivente. O 4 tem muitas coisas interessantes, eu gosto muito como o Wes Craven ele tenta trazer essa coisa, o remake, sabe, todas as regras do primeiro filme. Então assim, Pânico é uma saga sensacional, eu acho que vale muito a pena se você nunca assistiu. E esse Rotten Tomatoes, ele tem uma classificação de 60% com um consenso crítico do site dizendo que a franquia está mostrando a sua idade, mas Think 4 é inegavelmente uma melhoria em relação ao seu antecessor, faturando 38,1 milhões, né, ali de um orçamento que veio de 40 milhões. Wes Craven morreu no dia 30 de agosto de 2015 em Los Angeles, na Califórnia, vítima de... Eu gostaria de agradecer ao Rony que nos ajudou bastante aqui no roteiro desse vídeo, né? Tem algumas curiosidades, é que a personagem da Jill é interpretada pela Emma Roberts, que ficou muito conhecida, que já participou da série de Pânico, né, que era Scream de 2015 e de 2016, né? E eu não sabia disso, mas eu não gosto dessa série. Mas assim, eu particularmente gosto da série de 2015 da MTV. Eu já maratonei várias vezes. Eu gosto da ideia dessa série trazer sempre a ideia do slasher, né? Daquele slasher assim diferente. Você tem aquela lenda do
do Slash que pode ter revivido em si. Mas assim, a série em si, Scream, é muito boa, né? Eu não vi a terceira temporada porque eles meio que retornaram ao Ghostface. Assisti um episódio e odiei, mas assim. E sobre Pânico de 2022, gente, eu vou aguardar. Eu até tinha escrito aqui um roteiro sobre Pânico 5, mas eu realmente vou esperar. Eu tenho algumas teorias, mas se você quiser se você quiser que eu lance aqui no canal, é só se inscrever. A gente está querendo bater a meta de 400 inscritos, então se inscreve aí, deixa seu like. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aqui outra saga que poderia entrar aqui no canal. Eu estou me ajeitando ainda sobre o roteiro desses vídeos, né? Mas eu acredito que ficou muito bom. Então se você gostou, não se esqueça de também passar lá no Instagram do Rony, porque ele também me ajudou muito aqui nos vídeos desse vídeo. Um vídeo de quase 40 minutos aí, né? Então, mas assim, o importante é o conteúdo. Então se você puder assistir pelo menos 25% desse vídeo, eu vou ficar muito feliz, porque isso vai me ajudar bastante na retenção. Então eu só peço uma coisa: se inscreva, comenta, deixa o like, porque isso aí me ajuda demais a espalhar mais esse vídeo para mais pessoas. E é isso aí, e que mais pessoas possam conhecer o J Críticas, mais pessoas possam curtir o meu conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve, like, comenta e eu te vejo em um novo vídeo aqui no canal J Críticas. Valeu, tamo junto. Tem um câncer no cérebro. Eu gostaria de agradecer ao Rony que nos ajudou bastante aqui no roteiro desse vídeo. Mas assim, eu particularmente gosto da série de 2015 da MTV. Eu já maratonei várias vezes. Eu gosto da ideia dessa série trazer sempre a ideia do slasher, né? Daquele slasher assim, diferente. Você tem aquela lenda do Slash que pode ter revivido em si. Mas assim, a série em si, Scream, é muito boa. Eu não vi a terceira temporada porque eles meio que retornaram ao Ghostface. Assisti um episódio e odiei, mas assim. E sobre Pânico de 2022, gente, eu vou aguardar. Eu até tinha escrito aqui um roteiro sobre Pânico 5, mas eu realmente vou esperar. Eu tenho algumas teorias, mas se você quiser se você quiser que eu lance aqui no canal, é só se inscrever. A gente está querendo bater a meta de 400, deixa seu like. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aqui outra saga que poderia entrar aqui no canal. Eu estou me ajeitando ainda sobre o roteiro desses vídeos, né? Mas eu acredito que ficou muito bom. Então se você gostou, não se esqueça de também passar lá no Instagram do Rony, porque ele também me ajudou muito aqui. Um vídeo de quase 40 minutos aí, né? Então, mas assim, o importante é o conteúdo. Então se você puder assistir pelo menos 25% desse vídeo, eu vou ficar muito feliz, porque isso vai me ajudar bastante na retenção. Eu só peço uma coisa: se inscreva, comenta, deixa o like, porque isso aí me ajuda demais a espalhar mais esse vídeo para mais pessoas. E é isso aí, e que mais pessoas possam conhecer o J Críticas, mais pessoas possam curtir o meu conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve, like, comenta e eu te vejo em um novo vídeo aqui no canal J Críticas. Valeu, tamo junto.